Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, irmãos inscritos no canal, irmãos que têm acompanhado, todos que irão ver esse vídeo, que Deus abençoe os irmãos grandemente. Irmãos, nesse vídeo eu quero mostrar para os irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 a seguir, que Jesus ele vai mostrar o propósito de Deus quanto à lei, ou seja, a vontade de Deus em relação à lei. Quando Deus ele revela suas leis ali por meio de Moisés, quando tira o povo ali da terra do Egito, Deus então dá as suas leis, porque o povo estava familiarizado, acostumado ali a seguir aqueles rituais, a seguir ali aquela adoração, aquele culto a outros deuses. E Deus, quando ele se revela, então, ele queria que o povo ali de Israel, eles então o adorassem, o servissem. E ele então, ele revela a sua lei por meio de Moisés, escrevendo ali nas tábuas de pedra, escrevendo ali também todas aqueles mais de 613 mandamentos que ali fazia parte ali então da vontade de Deus, que eram as leis civis, cerimoniais, as leis morais, porque as leis morais também, todas elas ali eram uma figura do que havia de ser revelado, as leis civis também para o limite no povo, controlar o povo, e as leis morais de Deus, que faz parte do caráter de Deus e da vontade de Deus e do propósito de Deus para o homem. Eu tenho falado nos vídeos, tenho explicado por que o povo de Israel, aqueles que não estavam debaixo da fé de Abraão, seguindo as pisadas de Abraão, crendo que o Messias ia ser revelado, o Messias que morreu em nosso lugar para nos trazer a salvação, a libertação, o porquê que eles não conseguiam, o povo de Israel não conseguia guardar a lei de Moisés, porque eles não conseguiam, porque nem todos estavam na mesma pisada de Abraão, debaixo da graça, esperando o Messias que ia ser revelado, ou seja, crendo no Messias que haveria de vir. E eu quero mostrar para os irmãos em Mateus, no capítulo de número 5, a seguir, o propósito de Deus, porque Jesus revela o propósito de Deus quando ele dá a lei, quando a lei é revelada, o propósito de Deus. Deus não queria simplesmente que eles guardassem aquelas leis, ele queria que aquelas leis estivessem dentro do seu coração, ou seja, que eles não fossem obrigados a cumprir essas leis, mas que eles fizessem o que a lei mandasse, por livre e espontânea vontade, por desejo de cumprir a lei. E é isso que Deus vai revelar no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, o versículo de número 17 a seguir, que eu vou mostrar para os irmãos. E ele revela aqui o propósito de Deus. Então, eu tenho explicado nos vídeos que aquele que está debaixo da graça de Deus, isso não significa que os seus pecados foram perdoados, que a pessoa está livre da lei do pecado, do juízo para condenação. Então ela está livre para pecar, livre para transgredir as leis de Deus. Não, de maneira alguma. A lei de Moisés não está em vigência, mas a palavra de Deus fala em Hebreus no capítulo 10, 16, que essas leis estão dentro do nosso coração. Ela foi escrita em nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus. Então Jesus ele vai dizer no versículo 17, eu quero também mostrar alguns versículos paralelos para os irmãos, e você vai compreender melhor. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, mas não vim abrogar, ou seja, anular. Eu não vim anular, excluir a lei, mas cumprir. Aí ele vai continuar. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então ele está dizendo, enquanto existir céu e terra, tudo vai ser cumprido o que está na lei. Porque na lei também contém a revelação de Deus, as promessas de Deus, as profecias, o que ia ser revelado por meio também ali dos profetas, né? Mas ele está dizendo que tudo vai ser cumprido. Aí ele diz assim, qualquer pois que violar um destes menores mandamentos e ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus aqui ele mostra também, né? Que nem todos os mandamentos violados resultará em condenação. Quer dizer o quê? Que tem mandamento que não tem a ver com condenação ou salvação. A pessoa ainda pode ser salva, mas também ele perderá alguns privilégios, que aqui ele está falando que ele será chamado o menor no reino dos céus, ou seja, no reino dos céus ele será chamado menor, ele perderá esse privilégio, né? E aquele que ensinar aos homens tudo de forma correta, o que está na lei, que é quase impossível também por um homem ser pecador, né? Ele será chamado grande, então quer dizer que aquele que tiver com o coração puro e ensinar as pessoas de forma correta, essa pessoa será chamado grande no reino dos céus. Por isso que ele vai dizer, não quereis ser mestre,
mestre, perdão. Não quereis ser mestres, porque os mestres receberão maior juízo. Quer dizer o quê? Que se a pessoa ensina de maneira errada, ele então será julgado por Deus, né? Deus vai julgar, assim, vai ter mais rigor no juízo por causa daquele erro, ou ensinar coisa errada, violar os mandamentos do Senhor. Então ele será chamado grande. Agora o que ele vai dizer? Ele vai começar a revelar aqui para nós o propósito de Deus no versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha o que está dizendo. Se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Então ele vai explicar o que é exceder a justiça dos escribas e fariseus. Ele vai explicar nos versículos a seguir. E então ele revela o propósito de Deus quando Deus revela a sua lei. E ele vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, aqui é o que Jesus está revelando ali para aqueles que estão debaixo da graça, seguir o que está na lei de Deus, ou o propósito da lei. Isso não quer dizer que nós temos que guardar a lei de Moisés, porque ela não está mais em vigência, mas essas leis que são reveladas pelo próprio Jesus está dentro de nosso coração, porque ele vai falar assim, olha, eu não julgo ninguém, mas as palavras, eu não vim ao mundo para julgar, né, mas para salvar. E ele vai dizer o quê? As palavras que vos tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então ele vai dizer: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Olha o que ele revela aqui, o propósito de Deus quanto à lei. A lei falava para não matar. A lei falava para não matar. Os escribas, fariseus, sacerdotes, todos aqueles ali que estavam guardando a lei, eles não matavam, porque a lei falava para não matar. Era olho por olho, dente por dente. Se eles matassem, eles morreriam. Só que o interior, o coração deles não estavam transformado, mudado. Eles faziam, tinha muitos que faziam ali até mesmo por obrigação. Por quê? Quando a lei falava para não matar, eles não matavam, mas eles odiavam o seu irmão. Eles odiavam. Essa palavra raca aqui é uma palavra aramaica e ela quer dizer que eles estavam falando para o seu irmão assim, você não presta. E ele fala também de chamar o seu irmão de louco, né? E ele está falando assim de odiar o irmão. Se você ler 1 João no capítulo 3, o versículo 15, ele vai falar que quem odeia o seu irmão é homicida. E nem o homicida, e bem sabeis, ele vai dizer, bem sabeis, que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, o propósito da lei, quando ele falava assim, não matarás, ele quer dizer que não era simplesmente para a pessoa cumprir a lei de forma obrigatória, para ele ser obrigado. O propósito de Deus era que aquela pessoa, ele amasse o seu irmão, ele não matasse ninguém, não odiasse ninguém. O propósito de Deus era esse, não era não matar, porque toda pessoa que está debaixo da graça, que foi transformada pelo Espírito Santo de Deus, ele não vai matar alguém porque ele sabe que é pecado, que não pode matar alguém. Ele não vai matar porque o coração dele foi transformado, ele vai amar aquela pessoa. É por isso que ele fala que se você disser que seu irmão não presta, de louco, xingar o seu irmão, quer dizer o quê? Que você está excedendo, você está pecando contra Deus, né? Nesse caso, não está excedendo os escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus, por que ele fala quem não exceder a justiça dos escribas e fariseus? Porque os escribas e fariseus, eles não matavam, mas eles odiavam o irmão. Eles aborreciam o irmão. Eles odiavam. Então, não, ele está falando para exceder. Não é para matar, mas é para você amar o seu irmão. Por quê? Se você odeia seu irmão, você já é homicida. Então ele está dizendo, não precisa matar com suas mãos. Se você odeia, para Deus você já é um homicida. Jesus está dizendo, você já é um homicida já. Então esse era o propósito de Deus quando Deus revelava suas leis. Não era que eles guardassem por obrigação, mas que eles guardassem por livre e espontânea vontade, por desejo de guardar. E somente aqueles que estavam debaixo da graça, que havia vencido a natureza pecaminosa, conseguiria guardar essas leis de Deus. Ao contrário, a pessoa não ia conseguir. Então ele vai continuar revelando o propósito de Deus quanto à lei. E ele vai dizer aqui, ó, ele vai dizer assim, no versículo 28 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar,
já em seu coração cometeu adultério com ela. No versículo anterior ele vai dizer, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aí ele vai dizer, em verdade vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, para exceder os escribas e fariseus, não é somente cometer o ato, porque Jesus aqui está revelando que Deus ele proibia o ato, mas a vontade de Deus era que o coração tivesse transformado ao ponto de não só cometer o ato, mas também não cobiçar. Porque ele está dizendo, Jesus até aqui se torna até mais difícil, né? Porque é mais fácil cometer o ato do que a pessoa não cobiçar. Às vezes até cobiçar é mais fácil do que cometer o ato. Então, Jesus ele queria que essas leis estivessem dentro do nosso coração. Não era para cometer o ato, mas também não era para cobiçar. A vontade de Deus era que o coração fosse regenerado, transformado. Era isso que ele queria. Então, quando você vê ali aquela mulher que foi pega em adultério, que eles levam ali para que Jesus... Eles vão falar para Jesus, né? Olha, a lei manda apedrejar qualquer mulher ali que foi pega em adultério. O que o Senhor diz? Aí Jesus vai falar, de forma resumida, né? Estou resumindo aqui, ele vai falar. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus estava revelando o quê? Que o coração deles também, eles também tinham pecado, eles tinham motivo diante de Deus de ser condenado. Eles não cometeram o ato, mas aquelas leis ali não estavam no coração deles, dentro do coração deles, era isso que ele queria. Ou seja, você está tentando condenar uma mulher que cometeu o ato, mas no coração de vocês, talvez tinha pessoas ali que não cometeu o ato, mas tinha cobiçado. Para Deus estava no pecado. Jesus então revelou claro, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então foi saindo de um por um. Por que saiu de um por um? Porque eles tinham pecado. Eles tinham que ser transformados também. E Jesus vai dizer a ela, quando viu que todos eles tinham ido embora, ele vai dizer para ela, ninguém te condenou? Não me condenou, Senhor. Então ele vai dizer a ela, vai e não peques mais. Porque o propósito de Deus, a vontade de Deus era que quando a lei falasse não matar, era para que aquela lei estar dentro do coração daquela mulher. Ou seja, ela não ia adulterar, porque o Espírito Santo, por meio da fé, daria capacidade, poder para ela vencer os desejos da carne, o desejo da natureza pecaminosa. Porque o desejo da nossa carne é adulterar a nossa carne, o desejo da nossa carne é pecar contra Deus. Porque o pecado, como diz em Romanos, no capítulo 7 ali, do versículo... Os versículos a seguir ali, se você ler, do versículo 7... 17, vai lendo ali, você vai perceber que ele vai falar que a natureza do pecado está em nosso membro, a lei do pecado. Mas ele vai dizer o quê? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que com entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele estava falando da natureza pecaminosa. A carne ali, ele fala da natureza pecaminosa. Ele não está falando da lei de Moisés, porque todo aquele que estava tentando guardar a lei de Moisés, ou estava debaixo da lei, ele estava sendo dominado pela natureza pecaminosa. Então, Jesus está revelando o quê? O propósito da lei. Não é, se a lei falava assim para não matar, não cobiçar, ele queria que a pessoa não se sentisse obrigada. Eu não vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Eu não vou fazer isso porque eu vou pecar contra Deus. Essa não era a vontade de Deus. Então, ele vai continuar no versículo de número 32. No versículo 31, né, ele continua. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, se você perceber aqui a palavra de Deus, se você analisar, ele está revelando o propósito da lei. Porque na lei de Moisés, Jesus mesmo vai dizer em Mateus 19, ele vai dizer o porquê que porquê que Deus, ali por meio de Moisés, autorizou que eles divorciassem da sua mulher. E ele vai falar, por causa da dureza do coração de vocês. Então, era praticamente por qualquer motivo. Eles davam a carta de desquite e largava dela e ela ia embora. Então, Jesus está dizendo o que aqui? A lei fala que qualquer que quiser repudiar sua mulher, dá a carta de desquite. Mas eu, porém, vos digo que se a causa não for prostituição, que eu não quero entrar nesses detalhes, porque já tem vídeo no canal falando aí o que eu vejo dentro da palavra de Deus sobre o segundo casamento. Mas enfim, aí ele fala,
Se não for por causa de prostituição, quem largar da sua mulher e casar com outra comete adultério. Que casar com a repudiada comete adultério. Ele está revelando, que propósito que ele está revelando? Olha, o propósito de Deus, quando ele dá a lei, é que ele não quer que separe. É dentro do coração. Ele não quer que separe, que você largue da sua mulher. Jesus está revelando isso. O propósito de Deus é esse na lei. Não é por obrigação. Ele quer que esteja dentro do coração, ou seja, não, eu não quero largar, eu por livre espontânea vontade, porque Paulo mesmo vai dizer que quando a lei falava para não adulterar, despertava todo o desejo dele quebrar a lei de Deus. Ele estava falando da natureza pecaminosa, despertava todo o desejo de quebrar a lei de Deus. Ele mesmo falava. Então Jesus está dizendo que você sendo transformado, essa lei estando dentro do seu coração, o Espírito Santo te dá poder contra a natureza pecaminosa. Então não vai despertar todo o desejo de quebrar a lei de Deus. Então ele vai explicar claramente, Romanos no capítulo de número 7 a seguir, você pode ler ali todo o capítulo 7 que vai ficar bem esclarecido. Então é o que ele vai dizer aqui e ele está revelando. Olha mais um detalhe aqui do que ele vai dizer em Mateus no capítulo 5, versículo de número 43. Olha o que ele diz. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Ou seja, a lei, se você analisar, a lei fala assim, para amar seus irmãos. É o que fala no versículo 43 aqui. Amarás o teu próximo, ou seja, os seus irmãos. Ou seja, é fácil. Ele revela aqui, né? Amar os seus irmãos. Por que ele fala amar os seus irmãos? Porque o propósito de Deus não era só amar os seus irmãos, era amar todo o próximo, todas as pessoas. Por isso que Jesus vai dizer assim, o propósito de Deus quando fala para amar os seus irmãos, é para amar todos, seus inimigos, aquele que vos persegue, aquele que vos maltrata, que vos maldizem. Então ele revela aqui o propósito de Deus. Porque é fácil nós amar nosso próximo, nosso irmão. É fácil. É fácil, agora é difícil amar o nosso inimigo. Então ele revela o quê? Que o propósito de Deus é que nós amemos uns aos outros, amemos os nossos inimigos. Essas leis têm que estar dentro do nosso coração, gravado em nosso coração. Esse é o propósito de Deus quando ele dá a lei. Só que ele sabia que eles não cumpririam, eles quebrariam a lei, porque a lei ela exigia perfeição. Mas por meio da graça, por meio do Espírito Santo, essas leis estão dentro do nosso coração, nós vamos o quê? Vamos guardar essas leis. E o Espírito Santo veio para que nós vencemos a prática, porque quando você lê a palavra de Deus, Jesus ele vai condenar a prática. Várias passagens, praticamente todas as passagens, quando ele fala de condenação, ele fala de prática. Então, o Espírito Santo vai dar graça para nós vencer esses pecados. Ele não terá poder sobre nós ao ponto de nós não ter controle sobre a nossa carne. É sobre isso que ele está falando. Então, o cristão ele tem que guardar as leis de Deus. Não a lei de Moisés em vigência, porque a lei não é para salvar, a lei não salva ninguém, a lei não dá poder contra o pecado. A pessoa não deve confiar em guardar os mandamentos crendo que ele será justo diante de Deus. O erro dos fariseus era esse. Se não estiver debaixo da graça, pelo poder do Espírito Santo, de forma natural, guardar essas leis de Deus, como está a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 13, versículo 8, que vai falar, não devais nada a ninguém, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Com efeito, não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Se há algum outro mandamento, tudo se resume numa palavra, amarás o seu próximo como a si mesmo, porque quem ama, cumpriu a lei. Quem ama, cumpriu a lei. Então, pode observar que está falando da lei moral de Deus. Quem ama, cumpriu a lei. Não vai adulterar contra o próximo, matar o próximo, difamar o próximo. Pode observar que os mandamentos ou é pecar contra Deus ou é pecar contra o próximo. O resumo dos mandamentos. Então, Jesus ele mesmo revela que nós temos que viver debaixo da graça, porque aquele que vive debaixo da graça, ele terá poder do Espírito Santo para ele guardar as leis de Deus. Então, temos que guardar a lei, vamos guardar a lei. Ou seja, o evangelho de Jesus, ele destrói, meus irmãos, o evangelho da hipergraça de Deus. Tá pago. Tá pago, você tá tudo concluído, não importa o que você faça, ali não importa o que você faça, ali se você pega, você já tem a sua salvação. Não é assim. Colossenses capítulo 2, o versículo 14, a palavra de Deus vai dizer, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, que de alguma forma nos era contrária, ele tirou do meio de nós cravando-a na cruz. Ou seja, o escrito de dívida,
ali o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos era contrária, ele cravou na cruz. Ele está falando o quê? Que o escrito de dívida, quando Adão peca, Deus fala, certamente você vai morrer. E ele está falando do juízo para condenação. Essa dívida que todo homem tinha com Deus, Jesus pagou esse preço para nos oportunizar a salvação. Ele pagou o preço para todas as pessoas que crê nele, ele seja livre desse escrito de dívida, dessa dívida. Ele pagou essa dívida que tinha nas suas ordenanças, porque a Bíblia fala que a lei de Moisés é o ministério da condenação. É da condenação, ou seja, não é para salvar, é para condenar, é para mostrar que somos pecadores, estamos condenados. Aí nós recorremos àquele que pagou essa dívida, que é Jesus, e nos oportuna a salvação. Como está em Tito no capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esse escrito de dívida foi pago por Jesus Cristo. Então, quem aceita ele, tendo uma verdadeira convicção de fé, essa pessoa ela já não tem essa dívida diante de Deus. Agora ele tem poder do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então é isso, o vídeo ficou um pouco longo, né? Amém? Depois nós continuamos mais, meditando na palavra e crescendo no conhecimento da palavra de Deus, cada dia mais. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.